Gente, agradeço a oportunidade aí, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite, feliz mesmo aí de rever amigos, pessoas que a gente compartilha a vida com Deus. E, irmãos, eu não vou demorar muito, vou me apresentar não, vocês, a maioria, eu acho que já me conhece, sou Paulo, da igreja do pastor Fábio, e é isso, vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 4. Essa é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já tem um tempo, sabe? E tem me confrontado muito, e essa reflexão que eu quero fazer com os irmãos nessa noite é justamente para isso, para que Deus possa confrontar também a sua vida de responsabilidade com Ele. Oséias, a gente vai ler Oséias capítulo 4, a gente vai ler o capítulo inteiro, só que durante a pregação, agora no momento a gente vai ler só do versículo 1 ao 3, amém? Então vamos ler juntos aí. Oséias capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação, ou uma contenda, contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto e adultério. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem. E todos os seus habitantes desfalecem juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrem. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, peça ao Senhor para usar a minha vida, para que eu não atrapalhe a mensagem que Ele quer trazer para a gente nessa noite. Pai Santo, nós louvamos o Seu nome, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, e pedimos, ó Pai, encarecidamente, em nome de Jesus, Senhor, não permita que eu atrapalhe o que o Senhor quer falar com a gente aqui nessa noite, Pai. Que essa mensagem caia como uma boa semente no coração dos irmãos aqui, e que ela cresça e dê muito fruto para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre responsabilidade. Amados, assim como um bombeiro tem responsabilidade na função dele, né? Eu e você, como cristãos, temos responsabilidades que Deus nos outorgou, que Deus nos deu sobre a vida aqui na terra. Só que nós somos uma geração que não gosta de assumir a responsabilidade, e você vê isso na igreja. Poucas pessoas querem assumir cargo de liderança hoje em dia, os pastores têm muita dificuldade com isso, eu sei, na minha igreja é assim, na maioria das igrejas, não sei se aqui é assim, mas na maioria das igrejas que eu tenho amigos pastores é assim. E eu trabalho com RH, eu trabalho com contratação de pessoas, e quem trabalha com RH aqui sabe como é difícil você contratar pessoas que querem assumir a responsabilidade. A maioria das vezes as pessoas vêm, quando elas querem ser contratadas, elas só querem saber dos direitos dela. E é muitas das vezes assim que a gente vê as pessoas também com Cristo. Elas falam assim, mas Deus me ama, o que Ele vai me dar, o que eu posso ter dEle? Mas, além disso, irmãos, além do que Deus nos dá, eu e você temos responsabilidades com a nossa vida com Deus. E não só com a nossa vida com Deus, nós temos responsabilidade sobre essa terra. E não é à toa que Deus, querendo falar com isso ao meu coração, querendo abrir os meus olhos sobre a responsabilidade que eu, Paulo Júnior, tenho, Ele me levou esse livro. Porque esse livro, se você lembra bem, ele começa, o livro de Oséias começa com uma relação. E relação exige o quê? Responsabilidade. Casamento exige o quê? Responsabilidade. E logo no início, o Senhor chama Oséias a inacreditavelmente casar com uma mulher adúltera. E ter filho, e essa mulher teve filhos de adultério com Oséias. E não somente isso, essa mulher abandona Oséias. E quando essa mulher abandona Oséias, Deus fala assim, Oséias, vai lá e ama essa mulher, ou seja, resgata a sua esposa assim como eu faço com Israel. E Deus chama Oséias a uma responsabilidade que muitos poderiam dizer, não, eu não tenho essa responsabilidade. Não, essa responsabilidade não é minha. Eu não tenho que amar como Deus ama, certo? Errado. A responsabilidade era dele. Deus tinha dado essa ordem para ele. E esse texto aqui que a gente está lendo nessa noite é o início de quando Deus começa agora a explicar qual era o problema de Israel. Porque quando Deus manda Oséias fazer isso, Ele queria que Oséias fosse uma representação do que Israel estava fazendo com Deus.
Israel estava traindo a Deus, Israel estava abrindo mão da sua responsabilidade na relação com Deus, e com isso estava adulterando com outros ídolos. E aí, o que acontece? Deus agora, no capítulo 4, começa a mostrar qual era o problema. Deus começa a contender com Israel, e olha aí no versículo 4, olha que Israel não fica só ouvindo, Israel retruca. Então, por isso que esse capítulo 4 é uma contenda, ou seja, é uma briga, é como se Deus estivesse discutindo, de uma forma ilustrativa falando, estivesse discutindo com os sacerdotes de Israel, com os líderes religiosos. Olha só, eu só quero que você perceba isso no versículo 4. Entretanto, que ninguém venha contender, e que ninguém repreenda, ou seja, tudo que Deus vai falar, irmãos, para a gente aqui hoje, nesse capítulo 4 aqui, e o que Deus falou ao meu coração, não adianta a gente contender com Deus. Não adianta. O povo estava achando que Deus estava errado ainda. Ele falou, não é bem assim do jeito que o Senhor está falando. Então, o tema dessa mensagem é quando Deus contende com o seu povo. A graça é que lá no final do livro de Osés, a gente vê que Deus está fazendo o que está fazendo com esse povo, não para maltratar o povo, mas para restaurar o povo. Então, Deus, nessa noite, quer ter uma contenda com você, comigo, para restaurar a sua vida e a sua responsabilidade com Deus. Deus tem uma contenda com você nessa noite. Então, entra no texto agora com essa mentalidade. Amém? Então, vamos lá. Primeira lição que a gente vai ter dessa contenda é que Deus cobra que seu povo viva de acordo com o seu propósito. Olha aí, versículo 1 e 2. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação, ou uma contenda contra os habitantes da terra. Por quê? Porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus. Então, Deus tem uma contenda com esse povo. Por quê? Porque esse povo, irmãos, não estava representando Deus na terra. Se você for ler em Isaías 49, versículo 6, Deus sempre teve a ideia de que Israel fosse a luz das nações, e não foi diferente quando Jesus Cristo veio. Ele falou que nós éramos o quê? O sal da terra, a luz do mundo. Então, sempre esteve sobre a igreja a responsabilidade da terra, sempre esteve sobre o povo de Deus a responsabilidade da terra. A responsabilidade é nossa. E aí ele fala, o que não estava tendo na terra? Verdade. Bondade ou amor, talvez esteja na sua Bíblia, e conhecimento de Deus. Agora, conhecimento de Deus, você precisa entender o seguinte, a gente não está falando de uma época como a nossa, que conhecimento sempre é tratado como algo intelectual, certo? Naquela época, irmãos, conhecimento não era tratado como algo intelectual, era tratado como algo que você conhece visceralmente, e você vive aquilo na prática na sua vida. Então, quando ele está falando que falta conhecimento de Deus, falta pessoas que encarnem aquilo que elas conhecem na relação com Deus. Você conhece Deus, você sabe que Ele é amor, assim como Osés fez. Agora você encarna o conhecimento de Deus através do amor. Então, é por isso que Osés serve para a gente como essa direção do que é assumir essa responsabilidade. Então, quando Deus fala para esse povo que Ele não está vendo o conhecimento de Deus na terra, Ele não está vendo pessoas que manifestem atitudes com verdade. Não é só falar a verdade, porque você pode, amado, entregar alguma coisa para alguém na rua, você pode fazer bondade para alguém, mas não haver verdade na sua atitude, não haver bondade na sua atitude, não haver a motivação correta. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o propósito do povo de Deus é manifestar as virtudes de Deus na terra. Assim como está escrito lá em 1 Pedro 2,9, está escrito assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para anunciar as virtudes de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados irmãos, a responsabilidade sobre o Estado brasileiro é sua. A responsabilidade sobre o seu filho ter uma boa educação e crescer como cristão não é da igreja, não é do pastor Marcos, é sua. Quem é o sacerdote da sua casa é você que tem que sentar com o seu filho e ensinar ele as coisas. Não adianta você ficar reclamando que o governo vai aceitar a lei tal e que o outro vai aceitar a outra lei tal. Irmão, esquece isso, a responsabilidade sobre a terra é sua. Assuma a sua responsabilidade. A responsabilidade não é dos outros. A responsabilidade não é daquele que ora mais. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha. E isso é uma palavra muito difícil mesmo. De a gente ouvir, sabe? Da gente pensar, falar assim, cara, isso é difícil. Amém? Isso é difícil. E foi para mim, foi muito difícil também vir aqui nessa noite falar sobre isso com vocês. E aí ele vai falar,
Agora, quando o povo negligencia esse propósito, o que acontece? A terra sofre. Olha só, versículo 3. Por isso, a terra se lamenta. E todos os habitantes desfalecem, juntamente com os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar morrem. Olha só, quando você não assume a sua responsabilidade, toda a terra sofre. Quando o povo de Deus não é luz e sal da terra, toda a terra sofre. Ele está fazendo essa dimensão de animais, aves e mar, peixes do mar, para você entender que é uma coisa muito grande. A responsabilidade que nós temos é até sobre o meio ambiente. Então, quando nós, irmãos, sabe, a gente vê, às vezes isso, né, pela internet, às vezes a gente vê, fala assim, o desmatamento está aumentando na Amazônia. Aí o crente fala assim, não, mas já foi pior antes, aí fica aquela discussão, nem a favor do meio ambiente a gente é a favor do que um político fala e do que o outro não fala. Você está entendendo qual é a nossa situação? E a gente não assume a responsabilidade que é nossa. Não é só sobre o meio ambiente, irmãos, como eu falei, é sobre a educação das crianças. Eu vejo essa responsabilidade na seguinte questão. Muitas das vezes a gente vê os pais querendo trazer os filhos para a igreja, e eles acham que vai chegar aqui o filho com 7, 8, 3 anos, aí vai ouvir uma pregação lá na salinha das crianças, e vai sair daqui o super-homem crente. Sabe, eu não consigo entender, eu não consigo ser ingênuo assim, irmão. Sabe por quê? Porque eu vejo todo santo dia como, por exemplo, o pai sai de casa, aí o pai vai levar o filho para a igreja, aí ele já sai falando do irmão de casa. Porque o irmão da igreja é isso, porque o irmão da igreja é aquilo, e o filho está ouvindo. Aí ele acha que o filho vai gostar de igreja. Não vai gostar de igreja, irmão. Seu filho não vai gostar de igreja enquanto você não gostar de igreja. Então não adianta você querer uma coisa para o teu filho que nem você quer. Nem você quer, você vem aqui porque você acha que é bom. Você não é bom, eu não sou bom. Então entenda isso, meu amado irmão, a responsabilidade sobre essa terra, de que seu filho seja um homem e uma mulher que vai governar esse país, que vai estar como vereador dessa cidade, é sua, não é minha, não é dos pastores, não é dos presbíteros, é nossa, irmão. Então eu queria aplicar algumas coisas para a gente. Então você se enxerga sobre essa responsabilidade? Pois é, mesmo que você não se enxergue assim, a responsabilidade é sua. Você tem assumido a responsabilidade sobre o que Deus colocou na sua mão? Família, emprego, igreja. Como você tem tratado, irmão, os ministérios da igreja? O pastor falou isso aqui hoje. Como você tem tratado o ministério que Deus colocou na sua mão, que Ele vai cobrar lá no final? Você tem sido negligente com a sua responsabilidade? Então repense isso nessa noite. Deus está falando com você sobre a sua responsabilidade, não é sobre a minha. A minha Ele falou comigo, agora Ele está falando com você. Assuma a sua responsabilidade que você tem que assumir aqui dentro dessa igreja, de fazer as coisas que você tem que fazer aqui dentro dessa igreja. Assuma, homem, a responsabilidade que você tem que ter sobre a sua família. E não é, isso é a coisa, infelizmente, a coisa mais normal do mundo, sabe o que é? É ver as mulheres assumindo a responsabilidade. Aí vem 50 mulheres na IBD e depois o homem fica reclamando. A gente está cansado de ouvir isso, irmão. Cansado. Que o homem só quer ficar em casa, acha que trabalhar é muito. Já fiz muito por essa casa hoje. Trabalhei a semana inteira, agora não tenho tempo para ir na escola dominical. E depois reclama que o filho vira adolescente. Irmãos, aí reclama que quando o filho está adolescente se afasta da casa do Senhor. Não dá para entender dentro da minha cabeça como uma pessoa dessa vai, exigir que Deus ainda salve o filho dela, faça alguma coisa pelo filho dela. Eu não consigo entender, sério. Eu custo entender isso, como os homens não assumem o seu papel dentro da igreja. Irmãos, o homem é que tem que governar a igreja. Todo mundo aqui sabe disso. A igreja congregacional não aceita nem pastora. Aí a gente vem para a igreja, tem 79 mulheres. Na escola dominical, 50 mulheres? 50 mulheres na escola dominical. Aí parece que quem está governando lá é as mulheres. Aí depois a gente reclama de tudo que está acontecendo no nosso país, irmãos. A gente tem que parar de dar desculpa. A responsabilidade é sua, não é minha. A responsabilidade sobre a sua casa é sua. Então existem situações em que você será a resposta de Deus, pois Ele te criou com esse propósito. Só você vai poder dar essa resposta. Então não adianta ficar reclamando do governo, da sua esposa, do seu esposo, da escola dos seus filhos, do garçom do restaurante. Irmãos, pensa comigo. Eu e você podemos chegar no restaurante e ser mal atendido. Sabe por quê? Porque nós carregamos a virtude de Deus. A gente pode continuar tratando o garçom bem, mesmo ele tratando a gente mal. Porque a gente recebeu a virtude de Deus, a gente é amado por Deus.
Então a gente faz o contrário. Se ele vem tratando a gente mal, a gente trata ele bem. Então a responsabilidade sobre isso é nossa. Eu estou tentando trazer para essa outra dimensão, para você observar que essa responsabilidade está em várias áreas da nossa vida, que a gente nem percebe. Então, a responsabilidade da sua namorada, do seu namorado é sua, ou de alguém que você esteja se relacionando. A responsabilidade está sob nós. E agora eu quero te mostrar como assumir a responsabilidade, vou te dar uma ilustração, pode transformar a história. Preste atenção. No século III, no século II, os romanos, eles poderiam, as pessoas que fossem mais ricas, né, dentro do Império Romano, que fossem casadas, eles poderiam ter relação sexual com pessoas de mais baixo escalão. Eles poderiam escolher isso. Ele falasse assim, não, eu quero ter relação com aquela mulher hoje lá, e estava tudo bem. Isso era um costume normal da época, ok? Então era cultural isso lá. Aí chegou os cristãos, começaram a chegar os cristãos. E os cristãos não só casavam com uma mulher só. Preste atenção nisso, irmão. Olha só isso. Então, naquela época, presta atenção, não existia estupro, certo? No pensamento das pessoas. Existia, mas não era um crime, entende? Onde a gente está querendo chegar. Aí os cristãos chegaram e começaram a pregoar o quê? A gente só tem que casar com uma mulher. E não só isso, o sexo tem que ser consensual. Olha, isso no século III, aí você chega 2000 anos depois e está do jeito que está. Como? Hoje, se você quiser ter sexo com qualquer pessoa, você não pode fazer isso, mesmo você sendo a pessoa mais rica do mundo. A gente veio influenciando todas as eras da história da humanidade. O cristianismo veio influenciando tudo. Se hoje o mundo ocidental do jeito que é por causa da gente. Só que existiram pessoas que assumiram essa responsabilidade, que pagaram o preço. E agora a responsabilidade está sobre você. Não está sobre mim, não está sobre o pastor Marcos, sobre a esposa dele, sobre os líderes da igreja que subiram aqui. Não. Está sobre eles também, mas também está sobre você que está sentado aí, porque agora nós somos uma nação de sacerdotes. E é o que a gente vai ver agora no segundo ponto. Agora nós veremos por que o povo não tem levado a sério o seu propósito. E isso é uma questão muito interessante também. O povo não levava a sério o propósito e Deus aponta agora de forma clara que a elite religiosa como culpados pela falta de entendimento do povo de Deus. Olha só, os sacerdotes são culpados porque negligenciaram o conhecimento de Deus. Versículo 4. Entretanto, que ninguém contenda, que ninguém venha contender, que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. A gente sabe que no Antigo Testamento o sacerdote ele tinha um papel de mediar a relação entre Deus e o povo, certo? Só que agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, essa prerrogativa é de todos nós. Todos nós somos sacerdócio de Deus. Então, quem media essa relação agora somos todos nós. É óbvio que aqui existe uma aplicação para a liderança religiosa como dentro da igreja, como os pastores, presbíteros e diáconos. Existe essa aplicação também, mas a gente não pode parar aí. Por quê, irmãos? Como eu falei antes, olha porque eles estavam negligenciando isso. Versículo 5. Por isso, tropeçarás de dia e o profeta tropeçará de noite e eu destruirei a tua mãe. O que ele está querendo dizer é que a contenda dele é com o sacerdote, e com isso ele ia destruir o sacerdote e a mãe do sacerdote. Só que a mãe, que ele está querendo dizer aqui, não era a mãe física, era Israel. Aí ele vai continuar e vai dizer, o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e eu me esquecerei dos teus filhos. Então, agora, olha só a grande questão. Naquela época, os responsáveis pelo povo de Deus ter esquecido do propósito foi a elite religiosa. E na nossa época, irmãos, o que nós estamos vendo, por muitas vezes, os responsáveis pelo povo de Deus estar esquecendo o que é ter o conhecimento de Deus, também são a elite religiosa. Mas não só eles, irmão, também somos nós. Porque, como eu falei, isso aqui hoje pega para todo mundo, porque todo mundo agora é sacerdote. Agora o grande sacerdote, o sumo sacerdote, é Jesus Cristo. Então, esse conhecimento de Deus que as pessoas precisam ver, e que a igreja e o povo de Deus precisa ver, precisa ser manifestado na nossa vida. E porque rejeitaram, Deus trouxe condenação sobre esse povo. E o segundo ponto é, os sacerdotes são culpados, porque as suas motivações eram apenas satisfazer as suas necessidades. Olha só, eles não só negligenciavam o conhecimento, mas eles aplicavam a lei de Deus com uma intenção errada. Preste atenção, versículo 7.
Quanto mais eles se multiplicam, mais pecam contra mim. Ou seja, quanto mais os sacerdotes cresciam, o número, mais eles pecavam. Então, quanto mais existia, vamos dizer assim, igreja, pior era. Eu vou transformar a sua honra em vergonha. Eles se alimentam do pecado do meu povo, e de coração desejam que eles pratiquem o mal. Por isso, o sacerdote terá o mesmo tratamento do povo. Eu o castigarei conforme os seus atos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão e não se fartarão. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão. Eu quero que você preste atenção no versículo 8. Eles se alimentam do pecado do meu povo e de coração desejam que eles pratiquem o mal. Então, o sacerdote, ele não só negligenciava a lei de Deus, quando ele pregava a lei de Deus, quando ele falava, quando ele aplicava o conhecimento de Deus sobre a vida das pessoas, ele não fazia isso com a motivação correta. Ele fazia isso com a intenção de satisfazer as necessidades dele. E está aí, irmão, um grande problema de todos nós. Sempre que você fizer alguma coisa para alguém, presta atenção, como que a gente mancha as atitudes que a gente tem diante de Deus e para com as pessoas. Sempre que você tem atitude para uma pessoa dentro da igreja, um irmão, vou dar um exemplo, só que essa atitude é só para satisfazer a sua necessidade, a sua atitude foi manchada, ela não é uma atitude virtuosa, porque você fez por interesse. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, vou dar uma outra ilustração. Vamos dizer que tem uma pessoa lá, um morador de rua, aí você vai lá e dá R$10 para ele, mas você está com interesse que Deus te abençoe. Na maioria das vezes é assim, né? A gente vem à igreja para quê? Porque a gente precisa de alguma coisa de Deus. Aí, então a gente vem para a igreja para orar, para receber de Deus algo, então a gente vem buscar Deus por interesse. Então a gente mancha toda a nossa espiritualidade buscando a Deus por interesse. Aí quando a gente vai fazer as nossas atitudes para as outras pessoas, a gente faz também por interesse, porque se eu fizer, então eles vão fazer por mim também. Então, a grande questão aqui do porquê Israel perdeu o conhecimento de Deus e perdeu o propósito, foi porque a elite religiosa, irmãos, começou a perder a noção do que é ter o conhecimento de Deus. Eles começaram a fazer as coisas por interesse. Então, se você está aqui nessa noite, irmão, amados, e você ainda não se preocupa com a forma com que você faz as coisas, por exemplo, a sua esposa, para o seu esposo, você não se preocupa como você frequenta a igreja, por que você canta, você precisa se perguntar isso. Por que você toca? Você precisa se perguntar isso, porque se você estiver aqui dentro, irmão, e você tocar, cantar, pregar, vir ao culto e fizer tudo isso sem a intenção correta, você vai estar manifestando ao povo de Deus uma coisa ruim. Não vai estar manifestando o conhecimento de Deus através das suas atitudes. E isso vai fazer com que a igreja não reflita a luz de Deus, porque Deus, irmãos, Ele nunca fez nada para a gente, por quê? Por interesse. Ele deu o seu Filho unigênito pela graça. Então, isso para você pode parecer que não é algo muito significativo hoje, irmão, mas observe as suas atitudes, observe até porque você tem buscado a Deus, observe se você muitas das vezes não busca a Deus porque um filho seu se afastou da igreja, aí você vem aqui na igreja e fica, Senhor, eu preciso que você volte com meu filho lá, e tal, faz alguma coisa, pega com aquele menino, pai, e tal, não sei o quê, aí você começa a buscar Deus por interesse. Está errado, irmão? Não está errado, mas se a gente continuar com essa atitude infantil a vida inteira, porque é normal a criança agir assim. Quando a gente está novo na fé, irmão, é normal a gente agir por interesse, igual criança. Agora, a gente precisa amadurecer, a gente precisa passar por um novo estágio da fé, em qual a gente não vem buscar Deus por interesse. A gente não vem servir as pessoas na igreja, e nem a igreja por interesse. A gente precisa começar a fazer o quê? Assumir a responsabilidade que está sobre nós. A responsabilidade dessa igreja aqui não está sobre o pastor, está sobre todo mundo, porque agora é uma nação de sacerdotes. Agora tem 200 sacerdotes aqui. Então, quem ora pela igreja? É o pastor? É todo mundo. Agora, quem pega com a igreja para evangelizar? Só o pastor? É todo mundo. Por quê? Por interesse? Não. É para ganhar o favor de Deus? Não, porque a gente já ganhou. A gente já é filho. A gente já é amado. A gente já é amado, não é por isso a gente vem e pega junto, pega um na mão do outro e vai junto, por quê? Porque a gente tem uma missão, a gente tem um propósito. Então, quando você começar a buscar Deus pela motivação errada, você vai esquecer o seu propósito. O seu propósito não é você, o seu propósito é o outro. O propósito de Deus nessa terra para a gente não tem a ver com a gente.
O povo aqui esqueceu, no nosso primeiro ponto, a gente falou, o propósito deles, por quê? Porque eles começaram a pensar em si mesmo. E se a gente fizer isso, irmão, não vai dar para a gente. Então, amados, os líderes, os pastores, os diáconos, os presbíteros, esses são os responsáveis por falta de entendimento do povo de Deus. Pais e mães, vocês são os responsáveis pela sua família. Amados, chega de desculpas, busque arrependimento nessa noite. Por que você faz o que você faz para Deus? Pense nisso. Outra coisa, por que você lidera as pessoas que você lidera? Porque você exerce a função que você exerce. Você precisa pensar sobre isso nessa noite. E agora, irmãos, nos serão apresentados as provas de que realmente os sacerdotes eram culpados. Deus vai mostrar como estava o estado de culto em Israel, para provar aos que estavam contendendo com ele que eles estavam errados. Então, o culto é uma ótima forma de nós sabermos se nós estamos livres ou não dessas acusações. Então, como a gente vai saber se nós estamos livres das acusações que eu falei antes? De começar a servir a Deus com a intenção errada e de não entender mais o seu propósito e agir sem o seu propósito. O culto vai mostrar isso. E o que é culto, irmãos? É vir aqui adorar? Também, mas não é só isso. Eu tenho certeza que você sabe disso. Que culto é você ter toda uma vida de devoção a Deus, certo? Só que aí, uma outra coisa que a gente precisa esclarecer aqui também, antes de entrar no último ponto para a gente terminar, é idolatria. Olha só o que aconteceu com esse povo. Por eles terem esquecido o propósito, por causa dos sacerdotes, agora eles se tornaram idólatras. Aí Deus vai falar assim para ele, olha só, preste atenção, o que está acontecendo aqui? Vocês estão falando para mim que vocês não estão pecando? Olha como está o culto. Olha como esse povo tem cultuado a Deus. Olha como eles têm cultuado a mim. É isso que Deus vai fazer. Eu estou tentando mostrar isso nas minhas palavras para você. Então, irmãos, só para vocês entenderem uma outra coisa. O que é idolatria, irmão? Idolatria não é somente você carregar um pingente de um santo. Você ter um santo na sua casa. Idolatria é tudo aquilo que faz parecer para você ter um sentido, que dá um sentido para a sua vida. Vou tentar explicar de uma forma melhor. Se você coloca toda a sua expectativa numa profissão, aí aquilo ali começa a ganhar sua confiança, aquilo ali começa a te dar autoestima, aquilo ali começa a te dar coisas, aquilo ali começa a te fazer a poder comprar coisas que você nunca comprou, aquilo ali vai fazendo o quê? Vai tomando o mais profundo do seu coração. E aí você pode fazer o quê? Idolatrar uma profissão, idolatrar sua esposa, o seu esposo, tudo isso pode ocupar um lugar de centro dentro do nosso coração. Não é só uma imagem, não é só um pingente. Nós, por si só, podemos tornar qualquer coisa boa nessa vida em idolatria. E como é que a gente percebe que a gente é idólatra? Que quando a gente está perdendo aquilo que a gente ama, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a faltar o culto, a gente começa a ficar meio depressivo, a gente começa a ficar meio preocupado, a gente perde a confiança, aí a coisa volta. Isso é um ótimo exemplo dentro do relacionamento, né? Aí você brigou com a esposa, você está lá triste e tal, tudo vai acabar e tal, aquilo lá, e depois volta, ai, melhorou tudo de novo. A sua vida fica dependendo do outro. Você está entendendo? Então, agora a gente vai entrar com essa cabeça nesse próximo ponto, que é o último ponto. Deus cobra do seu povo a seriedade no culto. Então, olha como é que estava o culto em Israel, do versículo 11 em diante. Eu vou ler um pouquinho só do versículo 10, do finalzinho do versículo 10. Está escrito assim, ó, porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição, ao vinho velho e ao vinho novo, que tiram o entendimento do meu povo. Ou seja, os israelitas se entregaram à idolatria, e ele usa o vinho velho, o vinho novo, para dar a ideia de inebriar a mente das pessoas. A idolatria, ela começa a te fazer o quê? Perder o entendimento de quem Deus é. Aí beleza, ele vai continuar. O meu povo está consultando agora um ídolo de madeira, e a sua madeira lhe dá respostas, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus, sacrificam no topo dos montes, e queimam incenso sobre as colinas, debaixo do carvalho do álamo e do terebinto, porque a sua sombra é boa. Olha só o que se tornou o culto de Israel. As pessoas naquela época, elas tinham toda aquela forma de adorar, de entrar no templo, tinha aquilo tudo. Só que, nesse momento, o povo estava adorando a Deus da seguinte forma: eles iam para debaixo de uma árvore frondosa, e começavam a ficar ali, porque a sombra era boa. Eles estavam procurando adorar aonde satisfazia eles. Eles estavam procurando coisas confortáveis para eles. Aí ele vai continuar e vai dizer: por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não vou castigar vossas filhas
quando se prostituírem, nem vossas noras quando adulterarem, porque os homens se desviam indo atrás das prostitutas e sacrificam com as meretrizes. O povo que não tem entendimento será arruinado. Agora, irmãos, preste atenção no que está acontecendo aqui. A idolatria entrou no coração. Você vê, a palavra prostituição, só aqui nisso aqui que eu falei, se repete umas 6 vezes. Prostituição. Aí, você está começando a entender o que Deus está falando. Fala assim, ó sacerdote, vocês estão errados sim, sabe por quê? Porque meu povo se tornou um povo idólatra. E agora, essa idolatria fez com que eles perdessem o entendimento sobre quem eu sou. E eles perderam esse entendimento de tal forma que agora estão procurando ficar me adorando debaixo de uma árvore. E não só isso, eles estão fazendo cultos de feitiçaria e estão tendo relação sexual com prostitutas culticas. E isso está afetando até as noras. Aí ele está falando assim, que essa idolatria está afetando toda a sociedade. Então você vê, irmãos, agora a questão é, a idolatria fez o povo perder a noção da responsabilidade que eles tinham com Deus. Sabe o que faz você perder a noção da responsabilidade que você tem com a igreja? A sua idolatria. Aquilo que você idolatra, aquilo que você mais ama. É isso que faz você perder a noção. Sabe por quê? Porque aquilo que você mais ama, você vai devotar mais seu tempo, você vai devotar mais as suas horas, você vai dar o seu melhor louvor a isso. O que faz a gente ficar desmotivado na igreja, irmãos, não são as pessoas não, irmãos, é a nossa idolatria, é o nosso coração corrompido pelo pecado. Então, nós perdemos a noção de quem Deus é e tratamos Deus como qualquer coisa. A gente começa a tratar Deus como um pedaço de madeira. Você está entendendo onde ele está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer para Israel aqui? Israel, vocês perderam a noção de quem eu sou. Vocês estão vindo ao culto, sabe para quê? Para vir. Pergunta para a pessoa, por que você veio para o culto hoje, irmão? Ah, é domingo, né? Tem que ir lá. Não é isso? As pessoas perderam a noção de quem Deus é, e agora eles estavam adorando um pedaço de madeira. Irmão, isso acontece com a gente o tempo todo. A pergunta é, você tem perdido a noção de quem Deus é? Por que você vem adorar a Deus aqui na igreja, irmão? Como está a sua vida de culto com Deus? Você já perdeu a noção de quem Deus é? E agora você tem tratado Deus como um segundo plano da sua vida? Aquilo que fica lá no cantinho lá, que de vez em quando você vai lá, vou lá na igreja domingo. Eu vou agora porque vai ter um culto lá, porque vai ter uma conferência. Eu vou lá porque, sabe, vai ter uma coisa que me agrada lá. A pessoa que vai lá falar, eu gosto dela. É isso que eles estavam fazendo. Eles estavam procurando coisas confortáveis, uma sombra boa, né? E é isso que a gente quer, irmão, conforto. A gente quer fazer, sabe o que no culto? A gente quer fazer do jeito que a gente quer. Só que não dá. Não é isso que Deus quer. E ele continua. E a próxima aplicação é, para aqueles que perderam o entendimento, o culto se torna displicente. O Eugene Peterson, no comentário dele, ele fala que o culto em Israel se tornou um piquenique. Você está entendendo? Como está o seu culto a Deus? Qual a seriedade que você leva a sua vida com Deus, a sua vida devocional com Deus? A idolatria atinge nossa relação com Deus, nosso culto a Deus e também a nossa forma de agir em sociedade. Então é por isso, irmão, como eu falei antes, a responsabilidade sobre essa sociedade que a gente vive, sobre Angra dos Reis, é nossa. Olha o tanto de gente que tem aqui dentro. Se todos nós sairmos daqui, segunda-feira, no domingo, e irmos para o nosso trabalho, tendo a consciência de que a responsabilidade sobre as pessoas que trabalham lá são nossas, a gente vai mudar essa cidade, irmão. A gente vai mudar essa cidade. Só que o que acontece, muitas das vezes, quando chega lá no trabalho, o crente e o não crente é a mesma coisa. E as pessoas já estão cansadas de ver isso. É a mesma coisa. O culto era idólatra. E o culto também era hipócrita. Olha só, versículo 15. Ó Israel, ainda que queiras te prostituir, não se faça Judá culpado, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Ou seja, eles estavam indo para os locais de peregrinação, os lugares santos, dizendo, vive o Senhor, e Deus está falando assim, cara, para de fazer isso, pelo amor de Deus, para de ficar falando coisa hipócrita para mim. Fica falando, vive o Senhor, vou ir lá no domingo na igreja, vou levantar a mão, mas seu coração não está nisso, irmão. Se arrependa, para de ficar agindo com hipocrisia no culto a Deus, irmãos. Versículo 16 e 19, agora para a gente terminar. A idolatria arrastou o culto de Israel para uma cultura
de ofertas vergonhosas. Olha só, porque Israel se rebelou como uma novilha desgarrada. Agora, o Senhor cuidará deles como se fosse um cordeiro, um lugar espaçoso. Aí Deus está dizendo assim, ó, Israel se rebelou. Agora vocês acham que eu vou cuidar deles como se fosse uma ovelha num lugar espaçoso? Não, não vou cuidar deles assim não. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Ou seja, a principal cidade do Reino do Norte, ela estava completamente entregue. Versículo 18, quando eles acabam de beber, entregam-se a orgias, certamente os seus chefes amam a vergonha, um vento os arrastou, e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Amados, não havia obediência em Israel, por isso Deus não recebia mais aquele culto. Não existe ídolo, amados irmãos, que vai ocupar apenas um espacinho na nossa vida. É por isso que o Senhor faz questão de dizer que a cidade mais poderosa, aquela cidade que tinha uma cultura mais religiosa, já estava entregue. Então, não adianta a gente achar que a gente pode ser um crente de muito tempo de igreja, irmão. Todos nós estamos predispostos a cair em idolatria. Que tipo de oferta você tem apresentado a Deus? Se as suas ofertas são motivadas por interesse, se as suas ofertas são ofertas hipócritas, se as suas ofertas, assim como as minhas também podem ser, irmãos, eu quero deixar isso bem claro aqui, se as suas ofertas são ofertas que vêm por um coração que já está tratando Deus como qualquer coisa, como se fosse um pedaço de madeira, irmãos, cuidado com o que você tem entregue para Deus, que Deus não está recebendo mais esse culto. Agora, irmãos, como eu falei, Deus repreendeu esse povo, mas para gerar uma coisa no coração deles, arrependimento. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você, assim como Ele falou comigo, para mim assumir a responsabilidade que Ele colocou sobre a minha vida, mas não foi só para isso, porque esse povo aqui passou pelo juízo de Deus, mas eu e você, por causa de Jesus Cristo, não vamos mais passar pelo juízo de Deus. Agora você é um filho de Deus, e o juízo que era para cair sobre a sua cabeça, caiu sobre o Filho de Deus. E a responsabilidade que está sobre você agora é de manifestar essa vida aqui nessa terra. Agora, irmãos, nós podemos nos aproximar de Jesus com esse coração idólatra e pedir, Senhor, me perdoa, eu quero voltar. Senhor, o meu culto está displicente mesmo, então eu estou aqui de novo, eu quero voltar, Senhor. Senhor, se o meu culto tem sido um culto idólatra, me corrige, Senhor, faz alguma coisa comigo, mas não me deixa assim. Irmãos, agora, essa oportunidade de arrependimento está aberta a você e a mim. Então, por favor, irmãos, não se contenha nessa noite a pedir, a se arrepender diante de Deus. Se o seu culto tem sido um culto displicente, um culto hipócrita, se você tem levantado a mão e nem sabe por quê, se você vem nessa igreja e nem sabe o porquê você vem mais aqui, irmão, é o momento de correr para Cristo, porque Ele sempre vai nos receber, Ele sempre vai estar de braços abertos para nós, porque Ele é manso e humilde de coração, porque o sangue de Cristo Jesus nos cobriu de todo pecado, e agora, irmãos, eu e você podemos nos arrepender e voltar e assumir a responsabilidade que está sobre nós, amém? Amém, então vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai, pela Tua bondade, Senhor, essa palavra é uma palavra difícil para a gente captar agora, assim, no momento, é tanta coisa, Senhor, mas eu quero em nome de Jesus que o Senhor faça também na minha vida isso, Pai, transforma-me, Senhor, que eu possa assumir a responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre a minha mão, sobre a Tua igreja. Senhor, por favor, que cada irmão que está aqui nessa noite possa sair daqui, ó Pai, contendendo contra o Senhor. Que o Senhor contenda contra nós aqui nessa noite, que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, saiamos daqui, ó Pai, afetados por essa palavra, que o nosso culto na segunda-feira seja diferente, que o nosso culto na terça seja diferente, por favor, Senhor, não deixe que pessoas aqui nessa igreja continuem fazendo as coisas por interesse, continuem fazendo as coisas para se mostrar, Senhor, por favor, muda, Pai, o nosso culto, muda o nosso jeito de adorar o Senhor, não nos deixe ficar tratando o Senhor como se fosse um piquenique, esse culto que a gente presta a Ti, Senhor, não deixe a gente tratar o Senhor como se fosse um pedaço de madeira, por favor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Pai, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém.